salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscritos. Também ative o sininho de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, não sei se vocês já repararam, né? Mas a sociedade elogia mulheres solteiras enquanto envergonha homens sozinhos. É exatamente isso. Eu acabei tirando esse assunto lá na América, quis trazer para o Brasil porque não se comenta muito sobre essa questão, né? Mas é porque eu acredito que o principal fator é pelo fato de a gente viver em um país muito feminista, né? Aqui até mesmo homens, entre aspas, são influenciados por isso, né? São influenciados por isso, e enfim, eles seguem ali conforme gados, sem questionar o que as mulheres fazem ou deixam de fazer, ou falam ou deixam de falar. Muitas vezes as mulheres têm um comportamento errático, mas mesmo assim eles passam pano e dizem que elas estão certas, são os homens que estão errados. Os homens são culpados de tudo, compreende? Os homens são culpados de tudo até que se prove o contrário. E para se provar o contrário, leva muito tempo. Então a gente está em um país que gira em torno que as mulheres querem, né? Compreende? É esse o ponto, né? E não tem como refutar isso, pessoal. É só você verificar leis, metrô, e etc. São inúmeros. Hoje em dia o feminismo está em todos os lugares, né? E logicamente, né, tem gados que tem orgulho, né? Tem orgulho de serem bois, né? O ponto é o seguinte: raramente eu tenho um canal que eu acompanho, né, que é chamado Criados para Governar, né? Raramente eu vejo uma mulher indo nesse sentido, né? De defender os homens, né? Porque o homem é sempre vilanizado nesse país aqui. E essa situação acontece não só no Brasil, acontece em vários países do planeta, compreende? O mundo hoje em dia não é igual àquele, né, de 1950, onde ao qual haviam papéis fixados tradicionais. Hoje em dia o tradicionalismo quase que acabou, né? Principalmente aqui no Brasil, onde ao qual é o segundo país mais promíscuo do mundo. E logicamente tem pessoas que se orgulham disso, né? Aquele que não se enturma é visto como se fosse errado, entende? Né? Mas eu volto a dizer, não se encaixar nessa sociedade atual é motivo de orgulho para mim, né? Enfim, é sobre isso que se trata, pessoal, sobre isso que se trata. Hoje em dia há um envergonhamento em massa dos homens, principalmente daquele solteiro, porque ele quer viver sem os cabrestos do Estado, né? Não estou dizendo que todo relacionamento não seria benéfico para o homem, né? O ponto é que na maioria das vezes não está compensando por conta de vários inúmeras nuances, inúmeras problemáticas, compreende? Que eu já venho relatando aqui no meu canal, mas isso é fruto de esse envergonhamento dos homens. Ele é fruto de uma sociedade que é muito feminista, barra ginocêntrica, né? O vale tudo, né, tem que ser para as mulheres, né? Enquanto o homem tem que ser escanteado, tem que ser negligenciado. A
gente vê, né, pessoal, que há um desequilíbrio de uma forma geral entre os gêneros, né? É lógico que alguns dizem que está tudo normal, que está tudo bom, ok, né? Cada pessoa fala o que quiser. Eu prefiro ter minhas convicções aqui, né? Mesmo que isso incomode, mesmo que isso passe ali por críticas, eu prefiro ter minhas convicções, as minhas ideias, e é isso, independentemente dos outros, compreende? Independentemente dos outros, tá? E aquele homem que não tem muitos bens materiais, ele é alvo até de piada no Brasil. Compreende? Porque e para algumas mulheres, né, não é sequer, é só um menino ali, é só um menino, para vocês terem uma ideia, né? Não é considerado até homem para algumas mulheres, né? Mas essas mulheres que se baseiam somente no material, somente em questões financeiras, servem para relacionamento, é esse o ponto. Por isso que eu digo que na maioria das vezes não está compensando para o homem, né? Porque é uma cilada, é um ciclo de interminável de armadilhas, compreende? E lógico, é preciso ter muita coragem para falar o que eu estou falando aqui, o que eu estou dizendo, né? Porque alguns preferem se omitir, alguns preferem não falar, porque isso causa o quê? Muitos problemas, e as pessoas, muitos problemas na sociedade, né? É porque eu estou me sobressaindo aqui, e isso vai causar uma certa inveja, mas a verdade tem que ser dita, mesmo que inconveniente, né? Ou é preferível se calar mediante a esse momento. Eu prefiro falar. É lógico que mesmo que a gente fale, não vai causar alterações, né? O homem vai continuar sendo vilanizado, né? Mas tem uma frase do Luther King que diz o seguinte, né, pessoal? O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, né? Aqueles que dizem verdades, compreende? Aqueles que são destemidos, que são bravos, compreende? É sobre isso que se trata, né? Porque hoje em dia as pessoas não preferem se calar porque não querem causar ali intrigas, não querem ser alvos de shame, porque não tem o cacife suficiente para encarar essas questões, essas problemáticas do relacionamento de frente. Elas preferem virar, né? Não, é isso mesmo e tal, né? E a gente sabe, né, pessoal? A gente sabe, né, que novamente, né, o desequilíbrio não está acontecendo somente no Brasil, está acontecendo em vários países do planeta, né? Agora, não me peçam jamais para mim não ter essas ideias, jamais. E logicamente, né, tem algumas mulheres que querem censurar nós que falamos verdade nesse sentido, né? É esse o ponto, né? Agora, essas críticas, essa massa crítica, ela nunca terá fim. É um caminho sem volta. O sistema vai querer censurar os homens, né? Mas é um caminho sem volta. Vai tentar, né? Mas é um caminho sem volta. E já estão tentando, né? Na verdade, tá? Mas é um caminho sem volta. Novamente, repito, tá? Então, por que acontece isso? Por conta do feminismo / ginocentrismo que existe na sociedade, compreende? É sobre isso que se trata, porque o feminismo ele tá causando em queda de fertilidade, tem causado inúmeros, você vê o feminismo em todos os lugares, personalidades, entre aspas, influenciando as mulheres nesse sentido,
né? Então o feminismo está incluso em lugares, né? Até mesmo nos gados, né? Nos gados que não questionam, não questionam as mulheres de uma forma geral, né? Não questionam as modernetes, né? É lógico, pessoal, estou falando aqui de uma maioria, estou falando aqui do padrão, né? De um padrão que a gente vê na sociedade, né? A gente não pode se basear pelas exceções, a gente tem que se basear pela regra. O que a regra está dizendo? O que a regra está dizendo é que há um desequilíbrio hoje em dia. Há um desequilíbrio onde ao qual um lado é beneficiado em detrimento do outro. Compreende? Não estou aqui dizendo que o ideal é que os homens tenham isso. Não. O ideal é que a gente tenha um equilíbrio. Compreende? O ideal é que a gente tenha um equilíbrio. E esse equilíbrio simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Muitas das vezes, quando o homem diz verdades, tipo a que eu trago aqui, ele passa por algum tipo assim não, isso que tu tá falando tá fora da realidade. Não, isso que tá dizendo é uma mentira, entre aspas, né? Mas eles mesmo que dizem isso sabem, né? Sabem que esse tipo de situação aqui pessoal, não tem como. Pessoal, contra fato não há argumentos, né? Não se pode se opor à realidade. Não se pode se opor à realidade. A gente tem que encarar de frente, ter coragem e dizer, que tá errado, ou é melhor se calar mesmo, dizer que tá tudo ok, tá tudo certo, não aponta os erros, né? É esse o ponto. Pra vocês verem, né, pessoal? Pra vocês verem, né? Então, pessoal, claramente, e você vê, né, pessoal, se a mulher estando em relacionamento pode chegar lá no judiciário, numa delegacia, e já vão acreditar nela sem prova nenhuma, né? O homem que tem que já está em desvantagem, né? O homem que vai ter que provar, né, se ele tiver câmera, né, que ele estava certo, né? É lógico que eu não me atento à fofoca, né? Mas talvez se o Neymar não tivesse gravado aquele vídeo lá com aquela Nájila, né, talvez ele teria tido problemas seríssimos, ainda mais sendo um cara reconhecido, né? Lógico que eu não reconheço o Neymar como exemplo assim de pessoa, mas muito do que ele faz ali eu não concordo. Mas eu estou falando nesse caso específico, compreende? Se ele não tivesse gravado, muitos iriam apontar o dedo para ele e dizer que ele é culpado pelo que ocorreu, né? Compreende? Né? Quer dizer, a palavra da mulher está tendo muito mais valor do que a do homem, né? Isso causa um desequilíbrio, né? Vamos dizer que o que eu estou dizendo aqui não é verdade, por favor, né? Por favor. Quem acha que eu não estou... Isso aqui tudo é baseado na verdade, na realidade, o que eu vejo, compreende? E é lógico, né, que a gente está lutando aqui para alterar essa percepção, até porque aquele homem que já se acostumou, que consegue ficar sozinho, né? A gente tem que alterar essa percepção, a gente precisa alterar essa percepção, né? Porque muitas vezes a sociedade acaba mostrando um cenário onde as mulheres são felizes, solteiras, enquanto os homens ali estão tristes, enquanto os homens estão ali, enfim,
escanteado, né? No sentido assim, não, de que tá realmente terrível, né? Mas não, pessoal, não, né? Muitas das vezes o homem realmente encontra uma autorrealização mesmo estando em solitude, compreende? Né? E isso pode ser até uma coisa do destino, por que não, né? Por que não? Né? Tem uma frase que diz o seguinte, né? O homem só pode ser ele mesmo enquanto estiver sozinho, né? Porque perante a outras pessoas está tendo ali que se modificar, está tendo ali que se usar máscaras, enfim, é sobre isso que se trata, né? Tem uma frase assim do Schopenhauer que diz o seguinte: a solitude é o caminho de todos os espíritos excepcionais, compreende? Né? Na verdade a frase fala sobre solidão, mas a gente pode alterar para a solitude, compreende? Então é isso que se trata, pessoal, é sobre isso que se trata, né? E que precisa alterar essa percepção, porque realmente não quer dizer que o homem está solteiro, que de repente ele está triste e tal, não, é muito pelo contrário, É lógico que um relacionamento saudável seria bacana, mas na maioria das vezes não está compensando. Não está compensando o homem embarcar nessa. Por quê? Muitas das vezes o homem ele acaba sendo acabam gostando dele pelo que ele tem, não pelo que ele é. É lógico que alguns vão me taxar de tudo quando eu falo isso, né? Mas é justo, né, que o homem só tenha interesse no homem pelo que ele tem, compreende? É sobre isso que se trata, né? Porque o que me causa é o quê? É uma desumanização da figura masculina, compreende? Né? Então o que está havendo aqui no Brasil seria o quê? Se não o desrespeito mesmo à figura masculina, compreende? É sobre isso que se trata, né? Sobre isso que se trata, né? Não seria uma crise de masculinidade, seria o ódio à figura masculina, compreende? Tanto é que são criadas leis, são criados espaços exclusivos somente para mulheres, quer dizer, estão isolando o homem, compreende? Isso é um isolamento da figura masculina, quer dizer, o homem não tem relevância, né? Então quando eu falo que ninguém liga para ninguém, na verdade aquela frase que ninguém liga para você deveria ser reformulada. Ninguém liga para o homem. Aliás, o homem tem um valor perante a Deus, compreende? Eu estou falando assim no sentido do contexto da sociedade, como a sociedade está se conjecturando, compreende? Perante a mulher, o homem, a voz da mulher ela tem mais relevância do que a do homem, compreende? É sobre isso que se trata, né? Então, pessoal, agora tô na praia aqui, ó, sensacional, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer, né? E logicamente, novamente, né, pessoal, isso parte de um feminismo barra genocentrismo que a gente vive atualmente, não só no Brasil, mas também em outros países do mundo, né? Não estamos mais em 1950, tenho consciência disso, né? Mas a gente vê, né? Por que eu estou falando feminismo aqui, né? O feminismo ele trouxe inúmeras transformações desde 1960 até o presente momento, entendeu? Isso causou disrupções, inclusive no tradicionalismo, que seria o correto, né? A gente se basear na Bíblia, né? Mas o Brasil mesmo é um país que não valoriza a educação, né? Então, se não valoriza a educação, quem dirá valorizará a Bíblia, compreende?
Então era isso. Eu acredito que é uma ilusão, pessoal, uma ilusão dizerem que o Brasil é um. Eu sou cristão, mas eu, assim, eu não acredito que o Brasil valorize esse aspecto mais espiritual. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, né? É um país da gandaia. O Brasil é um país da gandaia, gandaia. E se você não faz parte disso, desse teatro, desse oba-oba, tu é visto, tu é mal visto, tu é mal visto. É assim que funciona, é assim que funciona, né? Então era isso, pessoal. Então era isso que eu tinha para dizer. O vídeo está se alongando bastante, né? Mas a gente vê, né, pessoal, que há uma clara desumanização do homem no Brasil, né? Não só no que tange ao escanteio, né? No que tange às leis, né? Mas também o homem está valendo cada vez mais o que ele tem, né? Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.